povo, estamos estudando concordância. Não esquece, concordância é assunto que cai em qualquer prova de concurso público. Qualquer prova, sempre vai haver lá uma questãozinha de concordância, seja nominal, seja verbal. O segredo desta relação é você saber a regra geral. Então, se eu sei a regra geral da concordância nominal, aquela construção que aparecer para mim vai ser fichinha, não é? Se eu sei a regra geral da concordância verbal, menino, vai ser muito fácil. Então, o que é que eu tenho que lembrar? Regra geral da concordância nominal e regra geral da concordância verbal. Em cima desta regra geral, vai existir aquela regra que eu vou chamar de regra complementar. Obviamente que se eu sei a base, as outras, que são as regras complementares, ficarão mais fáceis, tá certo? Não esquece, se eu mexo com concordância nominal, eu mexo com morfologia. Então, artigos, adjetivos, pronomes, numerais deverão concordar com o substantivo a que se referem em gênero e em número. Já quando eu trabalho a concordância verbal, eu trabalho sintaxe. Então, o verbo tem que concordar com o seu sujeito em número e em pessoa. Obviamente que essa construção só vai existir em relação à concordância se houver sujeito. Não havendo sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Não esquece isso, tá bom? Material, vamos embora. Continuando, então, a nossa regra de concordância verbal, eu tenho nenhum, nem outro. Como ficará, então, a minha concordância? Olha só, preferencialmente, o verbo ficará no singular. Mas isso não quer dizer que o verbo não possa ir ao plural, tá bom? Então, bora ver aí em relação à concordância. Nenhum, nem outro suspeito do crime, olha só, quis. Nenhum nem outro suspeito do crime quis gravar a entrevista. Eu também posso dizer nenhum nem outro quis diretamente ao verbo. Agora, existe uma concordância que é chamada de concordância mais rara, que é exatamente quando eu opto pelo plural. Isso não quer dizer que esteja errado, tá bom? Nenhum nem outro quiseram gravar a entrevista. Então, repetindo a regra, nenhum nem outro, preferencialmente o verbo ficará no singular, mas se eu quiser optar pelo plural, eu também posso trabalhar essa construção. Agora, se o meu sujeito for a expressão um ou outro, a expressão um ou outro leva o verbo para o singular também. Então, eu digo um ou outro, olha aí, ó, precisará de seu apoio, tá certo? Por que eu trabalho com o verbo no singular? Porque esse ou está dando ideia de exclusão, tá bom? Então, vamos repetir, nenhum nem outro verbo preferencialmente no singular, podendo, então, ser lançado ao plural, tá? É uma concordância mais rara, mas não quer dizer que esteja errado. E a expressão um ou outro leva o verbo para o singular, desde que esse ou me dê ideia de exclusão. Continuando. Verbo parecer é um verbo que pede muita atenção, tá certo? Por que isso? Presta bem atenção. Esse verbo, no caso o verbo parecer, quando seguido de infinitivo, vamos fazer o seguinte, vamos puxar uma setinha para cá. Olha só, infinitivo é o verbo que termina em ar, termina em er, termina em ir, tá? Muita atenção, vamos lá. Então, o verbo parecer, quando seguido de verbo no infinitivo, admite, gente, muita atenção a este verbo, tá? Admite dois tipos de concordância. Quais são estes dois tipos? Primeiro, quando o sujeito do verbo parecer for plural e este, no caso o sujeito, vier seguido de um infinitivo, com qual forme uma locução verbal, a regra é a mesma da locução. Qual? A concordância é feita normalmente com o verbo parecer no plural. Vem para mim, presta bem atenção. Quando eu tenho uma locução verbal, vamos recordar. Quando eu tenho uma locução verbal, qual é o verbo que recebe a flexão? Não é o auxiliar? Não é? A minha locução verbal será formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo principal fica, então, sem flexão, fica invariável. Nesse caso, ficará no infinitivo. E quem recebe a flexão para a existência da concordância é o verbo auxiliar. Esta regra serve também para o verbo parecer
quando esse verbo vier formando uma locução verbal. Agora, nós precisamos prestar muita atenção, porque nem sempre dois verbos, quando estão juntos um ao outro, exercem a função de locução verbal. Muitas vezes, quando você visualiza, você acha que é uma locução, mas não é. Pode ser que exista ali uma oração reduzida, justamente por causa do infinitivo. Temos que prestar muita atenção quanto a isso, tá bom? Vamos embora, material. Repetindo, quando o sujeito do verbo parecer for plural e esse verbo vier seguido de um infinitivo com o qual forma uma locução verbal, a concordância é feita normalmente, ou seja, o verbo parecer vai para o plural e o infinitivo não sofre flexão. Vamos prestar bem atenção. No caso, vamos marcar, a locução verbal determina uma só oração. Vem para mim, presta bem atenção. Nem sempre, quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, tá certo? Vou repetir aquilo que eu já disse. Às vezes, nós temos dois verbos exercendo a função de uma locução, então, dois verbos exercem a função de um, mas muitas vezes eu tenho dois verbos exercendo a função de duas orações. O que acontece é que, por vezes, a segunda oração, aqui está, por exemplo, com o verbo no infinitivo, apresenta a ausência da conjunção. Isso quer dizer que esta oração está reduzida. Aí o que acontece? Como o infinitivo está juntinho de um outro verbo, eu posso associar uma locução. Cuidado com isso aí. Lembra, muitas vezes a minha oração está desenvolvida, traz então a conjunção e a oração pode vir reduzida quando eu tiro a conjunção e lanço o verbo para uma forma nominal. No infinitivo, eu posso confundir então com uma locução verbal. Cuidado com isso, tá bom? Simbora, material. Repetindo, no caso a locução determina uma só oração. Então eu digo, eles, olha, parecem estar mais animados. Ora, o primeiro verbo é o auxiliar, o segundo verbo é o principal, o meu sujeito aqui está no plural. Então, o que é que diz a minha regra de locução verbal? É o verbo auxiliar, puxa a setinha, é o verbo auxiliar, olha, que recebe a flexão. Presta bem atenção, vem para mim mais uma vez. Só pode receber a flexão se o verbo principal permitir, não é? Se o verbo principal for um verbo impessoal, o que é que vai acontecer? A impessoalidade do principal automaticamente passa para o auxiliar. Isso quer dizer o quê? Se eu não flexiono um, eu não posso flexionar o outro, tá? Então vamos embora, material. Hoje, as estrelas, marca como sujeito, parecem brilhar, mais uma vez, a presença da locução, não é? Em que a regra nos diz que o primeiro verbo, que é o auxiliar, é o verbo que vai receber a flexão para concordar com o sujeito. Então, atenção nesta primeira construção. Já a segunda vai dizer o seguinte, eu peço que você preste bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá. O verbo parecer ficará invariável e o infinitivo flexionado. Vem para mim. Aí você diz assim, professora, eu não estou entendendo mais nada. A senhora não disse que é o auxiliar que flexiona e o principal ficará, então, invariável? Ficará no infinitivo, sem flexão? Desde que forme uma locução. Lembra que eu falei que muitas vezes dois verbos, quando estão juntinhos, não formam locução, e sim duas orações? É nisso que você tem que prestar bastante atenção, tá bom? Simbora, material. O verbo parecer fica invariável e o infinitivo flexionado, olha só, se o seu sujeito for plural, quando se opta por outro tipo de construção, ou seja, o infinitivo fica fazendo parte, vou marcar, de uma outra oração, que neste caso, a oração é reduzida e funciona como sujeito do verbo parecer. Volta para mim novamente. O que foi que eu falei em nossa última aula? Quando o sujeito for oracional, o verbo da oração principal ficará na terceira pessoa do singular. Lembra disso? Sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular. É exatamente quando apresenta também essa construção em relação ao verbo parecer. Então, o que é que vai acontecer? O primeiro verbo, que é o verbo parecer,
não pode receber flexão. Já o segundo vai flexionar para concordar com o sujeito na oração, desde que toda a oração seja oracional, mas ele também pode trazer um outro sujeito dentro da oração. Tá certo? Então, cuidado com isso aí. Eu sei que você está dizendo para mim assim, não estou entendendo é nada. Mas vamos ver o exemplo? Vamos ver que você vai entender. Chegue, venha. Olha só. Eles parecem estarem, presta bem atenção, eles parecem estarem mais animados. Aí você vai dizer assim, misericórdia, esse parece estarem aqui forma uma locução. Forma não, vice? Olha só, vou marcar aqui e vou fazer com outra corzinha. Vamos usar o azul da cor do céu. Vou fazer isso, ó. Não forma locução. Isso aqui é a banca querendo fazer com que tu percas a questão. Mas você está estudando, não vai perder. Então, vamos lá. Eles parecem estarem mais animados. Preste atenção. Quando eu organizo a construção, eu digo isso. Parece, ó, primeira oração. Vamos marcar. Parece estarem eles mais animados. Ou seja, o segundo verbo flexionou justamente por causa do seu sujeito. Olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se eu tenho duas orações, por vezes eu posso ter um sujeito para as duas orações, ou eu posso ter para cada oração o seu sujeito. É o que está acontecendo na construção, tá? Vamos embora, vamos entender melhor, vem. Quem é o sujeito da primeira oração? Toda a segunda. Então, eu tenho o sujeito oracional. O que é que diz a regra enquanto à concordância do sujeito oracional? O verbo que faz referência a esse tipo de sujeito deverá aparecer na terceira pessoa do singular, não pode receber flexão. Mas o segundo verbo recebeu. Por quê? Porque o segundo verbo traz o seu sujeito. Olha só, vamos explicar. Toda a segunda oração é sujeito do verbo parecer, tá certo? Então, vamos lá. Sujeito oracional, marca do verbo parecer. Já eles, marca, é sujeito do verbo estar. E é por esse motivo que o verbo recebeu flexão, tá certo? Então, muita atenção para não confundir e achar que nós temos uma locução verbal. Vamos continuar, vamos entender isso aí. Olha só, no exemplo que eu apresentei, vamos marcar, parece é oração principal. E eles estarem mais animados é a oração subordinada que exerce a função de sujeito, portanto, subjetiva. O que acontece é que este segundo verbo se encontra no infinitivo, olha só. E estando no infinitivo com a ausência da conjunção, esta oração se encontra reduzida. Olha só, presta bem atenção. Você tem que perceber que quando a gente está avançando no assunto, você tem que recordar aquilo que foi dito anteriormente. Quando eu falo aquilo que foi dito anteriormente, você tem que lembrar a sintaxe de termos, a sintaxe de período. É como eu havia dito em nossa última aula, é uma escada. Se você perde a noção dos demais assuntos, então tudo vai se confundir na tua cabeça, tá certo? Então você tem que procurar estudar. Vamos afiar o machado, né? Assim, vamos estudar, vamos estudar. Qualquer dúvida, manda para mim que eu te respondo, tá bom? O que é que vai acontecer? Você tem que lembrar as outras regras. Professora, é muita regra para eu lembrar, mas tem que lembrar. Se você não consegue lembrar as demais regras, os assuntos que estão por vir, você não vai conseguir. E eu acredito que você consegue, tá bom? Vamos embora. Material. O período poderia ser desenvolvido de que forma? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar assim. Quando é que meu período é desenvolvido? Presença da conjunção. Pronto. A conjunção diz a você que o seu período está desenvolvido. Então, se eu tenho um período desenvolvido, eu tenho assim. Parece, olha, que eles estão mais animados. Presta bem atenção, vamos recordar.
Quando eu digo parece, e a pergunta é o quê? Não é isso? A função da segunda oração é completar o sentido da primeira. Isso quer dizer que este que será chamado de conjunção integrante. Aí lá vem, presta bem atenção. Se a conjunção é integrante, eu terei uma oração subordinada, substantiva. Como o primeiro verbo se encontra sozinho e na terceira pessoa do singular, a segunda oração exerce a função de sujeito, portanto, subjetiva. Perceberam? Aí vem a questão da concordância. Olha só, se a segunda oração é subjetiva, é porque o meu sujeito é oracional. Sendo o sujeito oracional, o primeiro verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Não pode, então, ir para o plural. Lembra disso. Se você pluraliza a oração principal, você erra a concordância, tá certo? Então, vamos lá. Hoje, as estrelas parecem brilharem mais intensamente. Você vai dizer assim, misericórdia, porque parecem brilharem. Lembra que o primeiro verbo, que é o verbo parecer, é sempre a nossa oração principal, não é? Opa, deixa eu só corrigir aqui. Oração principal. Então, o que é que vai acontecer em relação à concordância? Olha só, parecem, aí lá vem, ó, brilharem. O brilhar aqui é a nossa oração subordinada. Quando eu ponho em uma ordem, eu digo, parece brilharem. E por que a concordância? Porque o sujeito do verbo brilhar, que é a nossa segunda oração, é estrelas. Então, eu digo, parece brilharem as estrelas mais intensamente hoje. Lembra, primeira oração, oração principal, não pode ir ao plural. Quando eu ponho a conjunção, eu deixo de ter uma oração reduzida. Então, eu digo, parece que as estrelas brilham mais intensamente hoje. A mesma coisinha. Verbo na terceira pessoa do singular, não é? Que é a minha oração principal. E a segunda oração exercendo a função de sujeito. Portanto, sujeito oracional. Cuidado com isso aí, tá certo? Continuando, vamos lá. O verbo parecer, vamos marcar. O verbo parecer ficará sempre no singular se a oração for desenvolvida como no seguinte exemplo. Foi o que a gente já viu, né? Então, ele diz, os pobres animais parecia que sabiam o que acontecera. Gente, muito cuidado, por que isso? Esta oração, ela está desorganizada, vamos dizer assim. Este período está desorganizado. Aí o que acontece? Presta bem atenção. A banca pode induzir você a errar. Por quê? Porque você diz, os pobres animais pareciam que sabiam. Aí, peraí, pareciam que sabiam? Não pode. Alguma coisa está errada. Não é isso? Por que está errado? Houve o deslocamento do sujeito, né, do segundo verbo. Cuidado com isso aí. Isso aí é típico da Fundação Carlos Chagas, tá certo? Então, houve o deslocamento do sujeito do segundo verbo para que você pensasse que o verbo está, então, no singular e está errado. Mas não está não, ele está corretíssimo. Por que isso? Porque toda a segunda oração é sujeito do verbo parecer, que exerce a função de oração principal. Então, quando eu ponho em ordem direta, eu tenho isso aqui, olha só. Parecia que os pobres animais, aí sim, sabiam o que acontecera. Cuidado, mais uma vez eu repito, oração principal de sujeito oracional tem que estar na terceira pessoa do singular. O segundo verbo pode flexionar de acordo com o seu sujeito. Muito cuidado com isso aí, tá bom? Vamos embora. Concordância com o verbo ser. Aí você diz assim, misericórdia, esse verbo é tão chatinho, é mesmo. Mas ele é fácil de ser entendido, tá?
Principalmente porque quando se trabalha concordância verbal, o verbo ser será sempre o verbo de estado, ou seja, é o nosso verbo de ligação. Marca aí, verbo de ligação. Vem para mim um pouco. Por que isso? Quando a gente trabalha essa relação do verbo de ligação, eu tenho que prestar atenção por causa da transitividade. Então, o verbo ser pode ser que apareça como um outro tipo de transitividade, mas na concordância ele sempre será verbo de ligação, tá bom? Material, vamos embora. O que é que vai acontecer? Olha só. Como regra geral, vou marcar. Como regra geral, o verbo ser, que é a sua concordância, pode concordar com o sujeito, pode concordar com o predicativo. Mas aí o que vai acontecer? Eu vou, então, trabalhar as duas construções, tá certo? Então, quando é que o verbo ser concorda com o seu sujeito? Pronto. Primeiro caso é você trabalhar essa construção. Vamos começar a observar quem é sujeito, quem é predicativo. Então, quando o meu sujeito for um pronome pessoal do caso reto, o verbo ser concordará com o sujeito. Quando o meu sujeito for pessoa, o verbo ser concordará com o sujeito. Então, vamos lá. Nós somos feitos um para o outro. Olha só. Verbo ser concordando com o sujeito, porque esse sujeito é um pronome pessoal do caso reto. O que vier depois, lembra, o que estiver depois é predicativo, tá? Lembra disso. Então, vamos lá. Sendo, então, pessoa, mais uma vez o verbo concordará com o sujeito. Machado de Assis foi um autor do realismo brasileiro. Está aí. Então, mais uma vez, vamos relembrar. Vamos trabalhar essa questão porque esse verbo ser é muito chatinho, né? Então, concordância com o sujeito. Quando é que o verbo ser concordará com o sujeito? Quando o sujeito for um pronome pessoal do caso reto ou quando o sujeito for uma pessoa. É interessante que vocês observem isso exatamente por causa de algumas construções. Olha só. Se eu disser assim, Neuza era as preocupações do pai. Pronto. Então, o verbo ser aqui está concordando com a pessoa, tá? Neuza aqui é meu sujeito, tá certo? As preocupações aqui é o meu predicativo. Então, se eu altero estas ordens, ou seja, se eu jogo preocupações para sujeito e Neuza para predicativo, como vai ficar? Vamos puxar aqui para cima, olha só. As preocupações do pai, lá vem o verbo ser, era Neuza. Aí você diz agora, mas professora, por que o verbo concordou com o predicativo e não com o sujeito? Porque exatamente o predicativo é pessoa. Então, sendo pessoa, o verbo ser vai concordar com a pessoa, tá bom? Cuidado com isso aqui, vamos embora. Algumas observações importantes a respeito da concordância do verbo ser. A primeira, sendo personativos, o sujeito e o predicativo, personativo indica pessoa, né? Então, sendo personativos o sujeito e o predicativo, o verbo poderá concordar com os dois. Lembra do que eu falei? Vem para mim um pouquinho. Lembra do que eu falei? A relação do verbo para concordar com a pessoa? Então, quando o teu sujeito for pessoa, o verbo concordará com o sujeito, tá certo? Ou, nas construções, se o sujeito ou o predicativo forem pessoas, então você concordará ou com um ou com o outro. Aí você pergunta, professor, e se o predicativo for pessoa? Então, o verbo ser concordará com a pessoa, independente de ser predicativo ou sujeito. Se liga nisso aí. Material, vamos embora. Então, eu digo que Fernando Pessoa é vários poetas em seus heterônimos. Olha só, eu posso então utilizar o singular para concordar com o sujeito, ou eu posso dizer que Fernando Pessoa são vários poetas, porque aí eu opto pela concordância com o predicativo. Vem cá, o que é que eu vou lembrar? Sendo pessoa, sujeito, sendo pessoa, predicativo, o verbo ser concordará ou com um ou com o outro, tá bom? Simbora, continuando. Quando pessoa concorre com pronome reto, vamos marcar.
Quando pessoa concorre com o pronome reto, o verbo concorda com o pronome reto. Olha aí. Aí eu digo a vocês que Geneire Ferreira sou eu, não é isso? Eu sou. Aqui no caso, na construção, é a pessoa, olha só. E aqui é o pronome reto. Então, o que diz a regra? Quando pessoa concorre com o pronome reto, pessoa perde. Quem vence é o pronome reto. Então, o verbo vai concordar com o pronome, tá bom? A seguinte diz que, se os dois termos, vamos marcar, sujeito e predicativo, forem pronomes, a concordância será com aquele pronome que aparecer primeiro, tá? Então, o sujeito da oração é a primeira opção. Então, eu digo isso, olha, eu não sou, olha aí a concordância, eu não sou ele. Mais uma vez, ele não é eu. Mais uma vez, o emprego da concordância do verbo ser. Vamos lá? Se os dois termos, sujeito e predicativo, forem pronomes, a concordância sempre será com aquele que aparecer primeiro, ou seja, aquele que aparece primeiro é o sujeito. Continuando. Quando o sujeito for representado pelos pronomes neutros, isso, isto, aquilo, tudo ou nada, o verbo concorda com o predicativo, olha só, ou com o sujeito, ou seja, com um ou com o outro. Então, eu posso dizer que isso são fatos. Eu também posso dizer que isso é fatos, não é? Nem tudo são flores, ou eu posso dizer que nem tudo é flores, tá bom? Então, vamos lá. Ou um ou outro. Número 3, vamos ver o que é que ele diz. Se o sujeito for representado pelos pronomes interrogativos que ou quem, o verbo concordará com o predicativo. Cuidado com isso aí, tá? Lembra, presta bem atenção. Quando você tem um elemento, verbo de ligação, e o outro elemento, em tua concordância, o primeiro é o sujeito, o segundo é o predicativo, tá certo? Vamos embora, continuando. Quem são vocês? Olha só. O verbo concorda com o predicativo. Que são essas palavras? Mais uma vez, o verbo concordando com o predicativo. Vamos marcar de amarelinho. Vamos fazer isso, ó, para você saber. Predicativo. Tá bom? Continuando, vamos lá. Em indicações de horas, datas, tempo, distância, os predicativos, no caso, esses termos exercem a função de predicativos. Neste caso, o verbo concordará com o predicativo. Aí agora eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou te dizer. Lembram quando nós estudamos sujeito inexistente, oração sem sujeito? Então eu disse a vocês assim, eu tenho como verbos impessoais, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo decorrido, verbo que indique fenômeno da natureza e o verbo ser na indicação de tempo, de distância. Lembram disso? Aí eu disse assim também, presta bem atenção. O verbo ser é o único verbo que, mesmo sendo um verbo impessoal, flexiona para concordar com seu predicativo. Eis então aí a construção, tá certo? O verbo ser, quando indicar tempo, distância, não é, datas, esse verbo não tem sujeito, é impessoal e concordará com o seu predicativo. É um exemplo de sujeito inexistente, tá bom? Continuando, vamos lá. São, olha aí, 3 horas. O verbo flexionou para concordar com a hora. Daqui a Recife, são 10 quilômetros. Mais uma vez, houve a concordância para o verbo concordar com o seu predicativo, tá certo? Lembra, em indicações de horas, de datas, de tempo e de distância, não há sujeito, somente o predicativo. Agora, é interessante que você observe que, muitas vezes, nas indicações de datas, tá? Eu tenho a possibilidade de utilizar 2 tipos de concordâncias. Ou eu uso o verbo no singular,
ou eu posso usar o verbo no plural. Por que isso? Está subentendido a palavra dia. Perceba, hoje são 9 de janeiro. Perfeito. Eu optei aqui pela construção no plural para que esta construção concordasse com a minha data. Mas eu também posso dizer que hoje é 9 de janeiro, porque aqui, olha só, fica subentendido a palavra dia. Perceba, hoje é dia 9 de janeiro. Então, as duas construções são perfeitamente admitidas, tá bom? Continuando, vamos lá. Ao indicar horas, vamos marcar. Ao indicar horas, seguido de locuções com mais de, cerca de, perto de, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, eu posso dizer que era perto, olha aí, de 11 horas, não é? Ou eu posso dizer eram perto de 11 horas. As duas formas estão perfeitas, desde que existam as locuções mais de, cerca de, perto de, tá bom? Outro detalhe diante desse verbo é quando este verbo indicar uma possibilidade de suficiência. Por exemplo, o verbo ficará no singular quando os termos como muito, pouco, nada, menos, mais, bastante, tudo, junto a especificações de preço, peso e distância e quantidade, estiverem acompanhando a construção. Seguidos do pronome demonstrativo o, também ficará no singular. Vem para mim só um pouquinho. Aí você diz assim, professora, eu não entendi nada. Olha só, quando você aplicar o verbo ser na indicação de suficiência, de bastante, então este verbo não vai ser flexionado. Então eu posso dizer, 500 mil reais é suficiente para vivermos bem. Isso mesmo. Indicou suficiência, o verbo não pode receber flexão. Vamos ver o material? Simbora. 200 metros é muito para andarmos. Olha só, sem flexão. 100 mil reais é suficiente para vivermos bem. Então, o verbo ser, acompanhado de expressões muito, suficiente, nada, tudo, bastante, etc., ele ficará, então, invariável. Com a expressão expletiva ou de realce é que nós temos que prestar atenção a duas construções. Olha só. Quando eu falo em expressão expletiva, vamos lembrar, expressão expletiva ou de realce é aquela que você pode retirar da oração e falta não lhe fará, tá bom? Então, a expressão expletiva aí é o é que. Então, essa construção ela pode ser retirada e ela não faz falta dentro da construção. Por isso que ela é chamada de expressão de realce. Vamos embora, material. Se o sujeito da oração, presta bem atenção, não aparecer entre o verbo e o que, o verbo ficará invariável. Então, eu digo isso, olha só. Nós somos brasileiros. Percebam que a expressão expletiva, né, o é que, não apresenta o verbo, né, não apresenta, melhor dizendo, não apresenta o sujeito entre o verbo, aqui ó, e o que, tá? Então, isso quer dizer que a expressão ficará invariável. Na verdade, o verbo fica invariável. Agora, se o verbo vier separado do que, né, o verbo concordará com o termo que estiver entre eles. Olha só. São, aqui é o verbo, que, tá vendo aqui? O verbo está separado do que? O verbo é esse daqui, ó. A expressão não é que? Então tá aqui, ó. Agora vem a questão. Por que o são, aqui no caso, por que o verbo recebeu flexão? Porque está separado do que. Então, este verbo deverá concordar com o termo que fica entre o verbo e o que. Então, eu digo, nós é que somos brasileiros, sem flexão, porque o verbo não está separado. E estando separado, eu tenho que flexionar. São eles que sempre atrasam o trabalho, tá certo? Então, vamos marcar aí, verbo flexionou,
para concordar com o elemento que está entre o verbo e o que. Agora, presta bem atenção. Professora, como é que eu vou aprender concordância verbal? Como é que eu vou aprender concordância nominal? Exercitando, tá bom? Baixa bastante prova, faz bastante exercício, não é? Afia o machado e apareceu aquela dúvida. Ai, Jesus, por que isso aqui é assim? Aí sabe o que você vai lembrar? Já sei. Vou mandar para a tia Geneide. Tia Geneide responde, tá certo? Beijinho no coração, gente. Até mais.